Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. A Roda do Tempo, livro 3. O Dragão Renascido. Autor Robert Jordan. Tradução de Mariana Serpa. Editora Intrínseca. Prólogo. A Fortaleza da Luz. Os velhos olhos de Pedro Unial examinaram sua sala de audiências particular, mas aqueles olhos escuros, enevoados por pensamentos, não viram coisa alguma. Tapeçarias esfarrapadas, antigos estandartes de batalhas dos inimigos de sua juventude, se fundiam aos painéis de madeira escura assentados às paredes de pedra que, mesmo ali, no coração da Fortaleza da Luz, eram robustas. A única cadeira do recinto, pesada, de espaldar alto, quase um trono, estava invisível a seus olhos, assim como as poucas mesas espalhadas que completavam o mobiliário. Até o homem de manto branco, com sua avidez mal contida, ajoelhado sobre o sol desenhado nas amplas tábuas do chão, escapou por um instante aos pensamentos de Nial, embora poucos fossem tão rápidos em deixar de lado as notícias que ele trazia. Jaret Biar teve tempo de se lavar antes de ser levado até Nial, mas tanto o elmo como a armadura estavam sem brilho por causa da viagem e maltratados pelo uso. Olhos escuros e profundos brilhavam com uma luz febril e premente que parecia ter consumido todo e qualquer pedaço de carne. Ele não portava espada, uma vez que armas não eram permitidas na presença de Nial, mas parecia prestes a cometer uma violência, como um cão esperando ser solto da coleira. Duas fogueiras em lareiras compridas nas duas extremidades do aposento afastavam o frio do fim do inverno. Era uma sala simples e de um estilo militar, na verdade. Tudo bem feito, mas nada extravagante, exceto pelo sol desenhado no chão. A mobília da sala de audiências do senhor capitão comandante dos Filhos da Luz era escolhida pelo homem que assumiu o cargo. O sol dourado no piso ficara gasto, após gerações de suplicantes. Então fora pintado novamente e se gastara mais uma vez. Nele havia ouro suficiente para comprar qualquer estado de amadícia, junto com o título de nobreza que o acompanhava. Nial passou 10 anos caminhando naquele ouro, mas jamais pensou nele 2 vezes, não mais do que pensou no sol radiante que adornava seu peitoral por cima da túnica branca. Pedro Nial não se interessava por ouro. Enfim, ele voltou os olhos para a mesa a seu lado, repleta de mapas, cartas e relatórios espalhados. 3 desenhos frouxamente enrolados jaziam entre a desordem. Pegou um, relutante. Não importava qual, todos retratavam a mesma cena, embora por mãos diferentes. A pele de Nial era fina como pergaminho gasto, contraída e retesada pela idade sobre um corpo que parecia todo feito de ossos e nervos, mas nada havia de frágil nele. Nenhum homem havia ocupado aquela posição antes de ter os cabelos brancos, muito menos um homem mais fraco que as pedras do domo da verdade. Ainda assim, ele de súbito se deu conta da velhice da mão que segurava o desenho e percebeu que precisava ser rápido. O tempo estava se esgotando. Seu tempo estava se esgotando. Tinha que ser suficiente. Ele teria que fazer o pouco que lhe restava ser suficiente. Obrigou-se a desenrolar o pergaminho grosso pela metade, o suficiente para ver o rosto que despertara seu interesse. Os rabiscos de carvão estavam um pouco borrados por conta da viagem dos alforjes, mas o rosto estava nítido.
Um jovem de olhos cinza e cabelos ruivos. Parecia alto, mas era difícil ter certeza. À exceção dos cabelos e olhos, o rapaz poderia fixar-se em qualquer cidade sem causar grande alvoroço. Este garoto se proclama o dragão renascido? Murmurou Niall. O dragão. O nome o fez sentir o frio do inverno e da idade. O nome que Lewis Terin Telamon usava quando condenou cada homem capaz de canalizar o poder único. Naquela hora e para sempre, a insanidade e a morte, ele mesmo inclusive. Fazia mais de 3.000 anos que o orgulho das Aes Sedai e a Guerra da Sombra tinha posto um fim à Era das Lendas. 3.000 anos, mas a profecia e a lenda avivavam a lembrança dos homens. Traziam ao menos a essência daquela memória, embora os detalhes escapassem. Lewis Terin Telamon, o fratricida, o homem que iniciara a ruptura do mundo, quando loucos capazes de liberar o poder que regia o universo, derrubaram montanhas e afundaram terras antigas sob os oceanos, quando toda a terra se alterou, e todos que sobreviveram fugiram como bestas diante do fogo. Não terminou até que o último homem, a Aes Sedai, tombasse morto, e uma raça humana dispersa começasse a tentar reconstruir tudo a partir de escombros. Pelo menos, onde havia vestígios de escombros. O acontecimento foi marcado na memória pelas histórias que as mães contavam aos filhos, e, segundo as profecias, o dragão iria renascer. Niall não tinha intenção de que o tom fosse interrogativo, mas Biar entendeu assim. Sim, meu senhor capitão comandante, é isso mesmo. A loucura do rapaz é pior do que qualquer falso dragão de que já ouvi falar. Milhares já se declararam a favor dele. Tarabon e Arad Doman estão em guerra civil, além de estar em guerra entre si. As lutas se estendem por toda a planície de Almoth e a ponta de Toman. Tarabonianos contra domaneses, contra amigos das trevas, clamando pelo dragão, pelo menos até o inverno chegar e resfriar quase tudo. Nunca vi algo se alastrar tão depressa, meu senhor capitão comandante. Foi como lançar um archote sobre um monte de feno. A neve talvez os tenha enfraquecido, mas com a primavera, as chamas explodirão ainda mais fortes do que antes. Niall o interrompeu com o dedo em riste. Já era a segunda vez que o deixava contar aquela história, a voz queimando, cheia de raiva e ódio. Algumas partes Niall ficara sabendo por outras fontes, e alguns pontos conhecia mais do que Biar, mas a cada vez que escutava, irritava-se outra vez. Geoffrey Bornhald, 1000 filhos mortos. Obra das Aes Sedai. Você tem certeza, filho Biar? Certeza absoluta, meu senhor capitão comandante. Depois de um conflito no caminho para Falme, vi 2 das bruxas de Tarvalon. Nos custaram mais de 50 homens antes que cravássemos nossas flechas nelas. Você tem certeza? Tem certeza de que eram Aes Sedai? O chão explodiu sob nossos pés. A voz de Biar era firme e confiante. Jarat Biar tinha pouca imaginação. A morte era parte da vida de um soldado, independentemente de como ela viesse. Surgiram raios do céu azul que atingiram nosso grupo. Meu senhor capitão comandante, o que mais poderiam ser? Niall sentiu com uma careta de desgosto. Não havia homens a Aes Sedai desde a ruptura do mundo, mas as mulheres que ainda reivindicavam o título eram ruins o bastante. Elas tagarelavam sobre seus 3 juramentos. Não pronunciar palavras que não fossem verdadeiras. Não fabricar armas para um homem matar outro. Usar o poder único como arma apenas contra amigos das trevas e criatura da sombra. No entanto, haviam finalmente revelado que esses juramentos eram mentiras. Eles sempre souberam que ninguém poderia querer o poder que elas tinham para outra coisa que não desafiar o Criador, o que significava servir ao Tenebroso. E você não sabe nada a respeito dos invasores de Falme, que mataram metade de uma das minhas legiões? O senhor capitão Bornhald disse que eles se autodenominam Xiangshan, senhor capitão, comandante, afirmou Biar impassível. Disse que eram amigos das trevas, e a investida dele dominou as forças inimigas, ainda que tenha lhe custado a vida. Sua voz ganhou intensidade. Há muitos refugiados de lá.
Todos com quem falei concordaram que os forasteiros foram derrotados e fugiram. Foi o Sr. Capitão Bornhold quem os venceu. Niall deu um leve suspiro. Eram quase as mesmas palavras que Biar havia usado nas duas primeiras vezes que falara a respeito do exército que supostamente surgira do nada para invadir Falme. Um bom soldado, pensou Niall, como Geoffrey Bornhold sempre disse, mas não um homem capaz de pensar. Meu senhor capitão comandante, começou Biar de repente. O senhor capitão Bornhold ordenou que eu ficasse longe da batalha. Eu estava ali para observar os acontecimentos e relatá-los ao senhor. E também para contar ao filho dele, Lord Dane, como ele morreu. Sim, sim, disse Niall com impaciência. Estudou o rosto encovado de Biar por um instante, para depois acrescentar. Ninguém duvida de sua coragem e honestidade. É exatamente o tipo de coisa que Geoffrey Bornhold faria. Lançar-se uma batalha mesmo temendo que todos os seus homens morressem. E não o tipo de coisa que sua imaginação lhe permitiria pensar. Não havia mais o que descobrir com aquele homem. Você agiu bem, filho Biar. Tem minha permissão para levar a notícia da morte de Geoffrey Bornhold a seu filho. Dain Bornhold está com Eamon Valda perto de Tarvalon, segundo o último informe. Pode se juntar a eles. Obrigado, meu senhor capitão comandante. Obrigado. Biar se levantou e fez uma mesura enfática. Porém, hesitou em endireitar o corpo. Meu senhor capitão comandante, nós fomos traídos. O ódio fez falar entre dentes. Por esse amigos das trevas que mencionou antes, filho Biar. Ele não conseguia esconder a rispidez da própria voz. Os planos feitos ao longo de um ano jaziam arruinados entre os corpos de 1000 filhos, e Biar só queria falar sobre aquele homem. O tal jovem ferreiro que você viu apenas 2 vezes, o tal Perrin de 2 Rios? Sim, meu senhor capitão comandante. Não sei como, mas sei que ele é o culpado. Eu sei. Verei o que pode ser feito a respeito, filho Biar. Biar abriu a boca mais uma vez, mas Niall levantou a mão, interrompendo-o. Está dispensado. O homem de rosto abatido não teve escolha a não ser fazer outra mesura e sair. Quando a porta se fechou atrás dele, Niall largou-se na cadeira de espaldar alto. O que haveria provocado o ódio de Biar pelo tal Perrin? Havia muito amigos das trevas para alguém gastar tanta energia odiando um em particular. Os amigos das trevas demais espalhados pelo mundo, escondidos por trás de palavras amáveis e sorrisos abertos, servindo ao tenebroso. Ainda assim, um nome a mais na lista não faria mal algum. Ele mudou de posição na cadeira dura, tentando dar algum conforto aos velhos ossos. Considerou vagamente, não pela primeira vez, que uma almofada talvez não fosse luxo demais. E não pela primeira vez afastou o pensamento. O mundo despencava para o caos e não havia tempo para se render à idade. Deixou todos os sinais que prenunciavam um desastre correrem por sua mente. Tarabon e Arad Doman estavam em guerra, enquanto Caerhien passava por uma guerra civil, e um princípio de confronto ganhava contorno entre Tear e Ilian, que já eram velhas inimigas. Talvez aquelas guerras não significassem nada sozinhas, pois os homens lutavam sempre, mas em geral ocorria uma de cada vez. E, além do falso dragão em algum lugar na planície de Almoth, outro assolava Saldaea e um terceiro atingia Tear. 3 de uma só vez. Todos devem ser falsos dragões. Tem que ser. Além disso, havia pequenas coisas, algumas talvez apenas rumores infundados, mas que, somadas ao resto, Aiel vistos bem ao oeste, em Murand e Kandor. Apenas 2 ou 3 em cada lugar, mas fossem 1 ou 1000, era a primeira vez em todos os anos desde a ruptura que os Aiel saíam do deserto. Eles haviam posto os pés para fora daquele deserto ermo apenas durante a Guerra dos Aiel. Dizia-se que os Atan Mieri, o povo do mar, andavam abrindo mão de negócios para ir em busca de sinais e presságios, quais exatamente não diziam, e viajavam em navios com metade da tripulação, ou mesmo sem ninguém.
Ilian convocara a grande caçada trombeta pela primeira vez em quase 400 anos e enviara os caçadores em busca da lendária trombeta de Valeri, que, segundo as profecias, invocaria os heróis mortos de seus túmulos para lutar em Tarmon-Gaidon, a última batalha contra a Sombra. Segundo rumores, os Ogier, sempre tão reclusos que a maioria do povo comum pensava em se remexendo, prestes a entrar em ebulição. Estava muito claro para ele. A última batalha se aproximava. Todos os seus planos estavam destruídos. Planos que garantiriam que seu nome fosse repetido entre os Filhos da Luz por uma centena de gerações. No entanto, inquietude era sinônimo de oportunidades, e ele tinha novos planos, com novos objetivos. Se fosse capaz de manter as forças e a determinação para levá-los até o fim. Luz, deixe-me continuar vivo por tempo suficiente. Uma batida respeitosa na porta o tirou dos pensamentos sombrios. Entre, ordenou com rispidez. Um servo de casaco e calças de tecido branco e dourado fez uma mesura e entrou. Com os olhos baixos, anunciou que Jaishin Kahidin, ungido pela luz, inquisidor da mão da luz, viera a mando do senhor capitão comandante. Kahidin surgiu logo atrás do homem, sem esperar que Nial respondesse. O homem dispensou o servo com um gesto. Antes que a porta se fechasse por completo, Kahidin se abaixou, apoiando-se em um dos joelhos, e fez um floreio com o manto branco. Por trás do sol, na frente do manto, jazia o cajado escarlate da mão da luz, símbolo do grupo que muitos chamavam de questionadores, embora não diante de um deles. Como o senhor ordenou minha presença, meu senhor capitão comandante, disse com a voz grave. Retornei de Tarabon. Nial analisou por um instante. Kahidin era alto. Já estava na meia-idade e tinha cabelos levemente grisalhos, mas era forte e vigoroso. Os olhos escuros e profundos pareciam, como sempre, perspicazes, e não piscavam sob o exame silencioso do senhor capitão comandante. Poucos homens tinham uma consciência tão tranquila ou tanta serenidade. Kahidin permanecia ajoelhado, aguardando com calma, como se fosse parte do cotidiano receber uma ordem ríspida para deixar o comando e retornar a Amador sem demora, sem explicações. No entanto, também dizia que Jaishin Kahidin podia ser mais impassível que uma pedra. Levante-se, filho Kahidin. Enquanto o homem se erguia, Nial acrescentou. Recebi notícias inquietantes de Falme. Kahidin ajeitou as dobras do manto enquanto respondia. Sua voz beirava o limite do respeito apropriado, quase como se conversasse de igual para igual, não com um homem a quem havia jurado obediência até a morte. Meu senhor capitão comandante, se refere às notícias trazidas pelo filho Jaret Biar, segundo no comando do senhor capitão Bornhoud. O canto do olho esquerdo de Nial tremulou, um prenúncio conhecido de fúria. Supostamente, apenas 3 homens estavam cientes de que Biar estava em Amador, e ninguém além de Nial sabia de onde ele viera. Não seja tão astuto, Kahidin, respondeu. Seu desejo em saber tudo pode um dia levá-lo às mãos de seus próprios questionadores. Ao ouvir aquele nome, Kahidin não esboçou reação, além de um leve comprimir dos lábios. Meu senhor capitão comandante, a mão persegue a verdade em todos os lugares para servir a luz. Para servir a luz. Não para servir aos filhos da luz. Todos os filhos serviam à luz, mas Pedro União se perguntava com frequência se os questionadores de fato se consideravam parte dos filhos. E que verdade você traz para mim a respeito do que ocorreu em Falme? Perguntou Nial. Amigos das trevas, senhor capitão comandante. Amigos das trevas? A risada de Nial não esboçou qualquer alegria. Há algumas semanas recebi relatórios seus informando que Joffran Bornhoud era um servo do Tenebroso por ter contrariado suas ordens e deslocado soldados para a ponte de Toman. A voz ganhou um tom brando perigoso.
Agora quer que eu acredite que Bornhald, um amigo das trevas, levou 1000 filhos da luz à morte em uma luta contra outro amigo das trevas? Se ele era ou não amigo das trevas, jamais saberemos, retrucou o Carredin impassível, pois morreu antes de ser questionado a respeito. As tramas das sombras são obscuras e, com frequência, parecem insensatas ao que caminham na luz. Mas que a invasão de Falme foi arquitetada por amigos das trevas, disso não tenho dúvidas. Amigos das trevas e a Aes Sedai, em prol de um falso dragão. Foi o poder único que destruiu Bornhald e seus homens. Estou certo disso, senhor capitão comandante. Assim como foi o poder único que destruiu os exércitos que Tarabon e Arad Doman enviaram a Falme para combater os amigos das trevas. E quanto às histórias de que invasores de Falme cruzaram o oceano de Arif? Carredin negou com a cabeça. Meu senhor capitão comandante, o povo vive inventando rumores. Alguns alegam que o exército enviado por Arthur Asa de Gavião para cruzar o oceano 1000 anos atrás, voltando para reivindicar a terra. Ora, alguns alegam terem visto Asa de Gavião em pessoa em Falme, e mais metade dos heróis lendários. O oeste está fervilhando de Tarabon a Saldaea, e uma centena de rumores novos brotam todos os dias, cada um mais ultrajante que o outro. Esses tais Xianchan eram apenas mais uma escória de amigos das trevas reunidos para defender um falso dragão, só que dessa vez com o apoio declarado das Aes Sedai. Que provas você tem disso? Niall fez a voz soar como se duvidasse daquilo. Tem algum prisioneiro? Não, senhor comandante. Como o Filbiar sem dúvida lhe informou, Bornhald fez com que se dispersassem, e certamente ninguém que interrogamos admitiria ter lutado por um falso dragão. Quanto às provas, eu trago em duas partes. O senhor capitão comandante me permite? Niall gesticulou com impaciência. A primeira parte é negativa, prosseguiu Carredin. Poucos navios tentaram cruzar o oceano de Arif e a maioria jamais retornou. Os que tentaram voltaram antes que acabasse a água e comida. Nem mesmo o povo do mar cruza Arif. E eles navegam para qualquer terra onde haja negócios, mesmo que fique depois do deserto Aiel. Meu senhor capitão comandante, se há terras do outro lado do oceano, elas são muito distantes e o oceano é muito vasto. Cruzá-lo com um exército seria tão impossível quanto voar. Talvez, respondeu Niall devagar. Faz sentido, sem dúvida. Qual é a segunda parte? Senhor capitão comandante, muitos dos que interrogamos mencionaram monstros lutando ao lado dos amigos das trevas e mantiveram a palavra até o fim do interrogatório. O que poderiam ser, além de Trollocs e outras criaturas da sombra que conseguiram dar um jeito de escapar da praga? Carredin estendeu as mãos como se aquilo fosse uma prova conclusiva. A maioria das pessoas pensa que Trollocs não passam de mentiras e histórias de viajantes, e quase todo o restante acredita que foram todos mortos nas guerras dos Trollocs. Caso vissem um Trolloc, como o descreveriam, se não como um monstro? Sim, sim. Talvez você esteja certo, filho Carredin. Talvez, é o que eu digo. Não daria a Carredin a satisfação de saber que concordava. Deixe-o suar um pouco. Mas e ele? Niall apontou para os desenhos enrolados. Se bem conhecia Carredin, o inquisidor tinha algumas cópias em seus próprios aposentos. Ele é muito perigoso? É capaz de canalizar o poder único? O inquisidor apenas deu de ombros. Talvez seja, talvez não. Se quisessem, a Aes Sedai sem dúvida fariam o povo acreditar que até um gato é capaz de canalizar. Quanto a ser perigoso, qualquer falso dragão é perigoso até ser abatido, e um com o apoio de Tarvalon é 10 vezes mais. Porém, é menos agora do que será daqui a meio ano, se não for controlado. Os prisioneiros que interroguei nunca o tinham visto, nem faziam ideia de onde está agora. Suas forças estão divididas. Duvido que haja mais de 200 homens reunidos em um só lugar. Tanto tarabonianos quanto domaneses poderiam cuidar dele, se não estivessem então ocupados lutando um contra o outro. Nem um falso dragão é o bastante para fazê-lo esquecer 400 anos de disputa pela posse da planície de Almath.
comentou Nial secamente, como se algum deles tivesse força para manter o domínio sobre ela. O rosto de Kahedin não se alterou, e Nial se perguntou como ele conseguia parecer tão calmo. Essa calma não vai durar muito, questionador. Isso não tem importância, senhor capitão comandante. O inverno mantém todos em seus acampamentos, exceto por alguns conflitos e ataques isolados. Quando o tempo esquentar o suficiente para as tropas se deslocarem, Bornhold levou apenas metade de sua legião à morte na ponta de Toman. Com a outra metade, caçaria este falso dragão até a morte. Um cadáver não oferece perigo a ninguém. E se você enfrentar o mesmo que Bornhold parece ter enfrentado? A Aes Sedai canalizando o poder para matar? A bruxaria dela não as protege de flechadas, nem de uma facada na escuridão. Morrem tão rápido quanto qualquer um. Kahedin sorriu. Eu prometo, terei sucesso antes do verão. Niall assentiu. O homem estava confiante. Sem dúvidas pensava que as perguntas mais perigosas já teriam chegado se estivessem a caminho. Você deveria ter se lembrado, Kahedin, de que fui considerado um excelente estrategista. Por quê? Continuou o interrogatório muito calmamente. Você não levou suas próprias forças até Falme. Com os amigos das trevas na ponta de Toman, invadindo o lugar com um exército, por que tentou deter Bornhold? Kahedin piscou, mas manteve a voz firme. No início eram apenas rumores, senhor capitão comandante. Rumores tão bárbaros que ninguém podia acreditar. No momento em que descobri a verdade, Bornhold já havia entrado em batalha. Estava morto, e as forças dos amigos das trevas dispersas. Além do mais, eu estava incumbido de levar à luz a planície de Almoth. Não podia desobedecer às ordens por conta de alguns rumores. Incumbido? Perguntou Nial, a voz se erguendo enquanto ficava de pé. Kahedin era uma cabeça mais alto que ele, mas o inquisidor recuou um passo. Incumbido? Você estava incumbido de tomar a planície de Almoth. Uma porcaria que não pertence a ninguém, exceto por palavras e papéis. E sua única tarefa era tomá-la. A nação de Almoth teria revivido, governada pelos Filhos da Luz, sem precisar adular um rei idiota. Amadícia e Almoth seria fácil agarrar Tarabon. Em 5 anos, teremos tanta influência lá quanto temos aqui em Almadícia. E você estragou tudo. Enfim, o sorriso se foi. Senhor capitão comandante, protestou Kahedin, como eu poderia prever os acontecimentos? Mais um falso dragão. Tarabon e Arad Doman finalmente entraram em guerra, após tanto tempo rosnando uma para a outra. E a Aes Sedai revelaram suas verdadeiras faces depois de 3.000 anos de disfarces. Mesmo assim, entretanto, nem tudo está perdido. Posso encontrar e destruir esse falso dragão antes que seus seguidores se reúnam. E, quando os tarabonianos e domaneses estiverem enfraquecidos, poderão ser expulsos da planície sem... Não! Gritou Nial. Seus planos terminam aqui, Kahedin. Talvez eu deva entregá-lo a seus próprios questionadores agora mesmo. O grão inquisidor não faria objeção. Está rangendo os dentes, doido para apontar um culpado por tudo o que aconteceu. Ele jamais entregaria um dos seus, mas duvido que protestaria se eu mencionasse seu nome. Alguns dias de interrogatório, e você confessaria qualquer coisa. Chamaria a si mesmo de amigos das trevas, inclusive. Em uma semana, teria uma bela visão da sombra do machado do carrasco. O suor brotava na testa de Kahedin. Senhor capitão comandante, ele hesitou e engoliu em seco. Senhor capitão comandante parece afirmar que há outra maneira. Basta dizer qual e juro obedecê-lo. Agora, pensou Nial. Jogue os dados agora. Uma comichão percorreu sua pele como se ele estivesse em plena batalha, e de súbito percebesse que cada homem a 100 passos de distância era um inimigo. Capitães e comandantes não eram executados pelo machado do carrasco. No entanto, mais de um morrera de forma inesperada, para então ser rapidamente pranteado e rapidamente substituído por homens de ideias menos controversas. Filho Kahedin, começou com a voz firme,
Você deverá garantir que esse falso dragão não morra. E caso qualquer Aes Sedai se oponha a ele em vez de protegê-lo, pode lançar mão da velha facada na escuridão. O inquisidor ficou boquiaberto. Contudo, recuperou-se depressa, lançando a Niar um olhar especulativo. Matar Aes Sedai é um dever, mas permitir que um falso dragão saia por aí? Isso seria traição e blasfêmia. Nial respirou fundo. Podia sentir as facas invisíveis à espreita em meio às sombras, mas era tarde demais para recuar. Não é traição fazer o que precisa ser feito. E mesmo a blasfêmia pode ser tolerada em prol de uma causa. Essas duas frases por si só eram suficientes para matá-lo. Você sabe como reunir seguidores, Carredin? Sabe qual é a maneira mais rápida? Não? Solte um leão raivoso no meio da rua. Quando todos forem tomados pelo pânico, quando todos estiverem com as calças borradas, diga calmamente que você resolverá o problema. Depois, mate o leão e ordene que pendurem a carcaça onde todos possam ver. Antes que tenham tempo de pensar, dê outra ordem e ela será obedecida. Então, se continuar a dar ordens, eles continuarão a obedecê-las, pois você será o homem que salvou suas vidas. E quem melhor para liderá-los? Kaidi moveu a cabeça, confuso. O senhor planeja tomar tudo, senhor capitão comandante? Não só a planície de Almoth, mas Tarabon e Arad Doman? O que tenho em mente é problema meu. O seu é obedecer conforme o juramento que fez. Espero ter notícias de mensageiros em cavalos velozes partindo para as planícies hoje à noite. Estou certo de que você sabe como emitir as ordens de modo que ninguém suspeite do que não deve. Se tiver que destruir alguém, que sejam tarabonianos e domaneses, não seria nada bom se eles matassem meu leão. Não. Sob a luz, devemos forçar a paz entre eles. Como o meu senhor capitão comandante ordenar, disse Carredin com a voz suave. Eu escuto e obedeço. Suave demais. Nial deu um sorriso frio. Caso seu juramento não tenha força bastante, saiba de uma coisa. Se esse falso dragão morrer antes que eu ordene, ou se for levado pelas bruxas de Tarvalon, você acordará uma bela manhã com uma adaga cravada no coração. E se qualquer acidente me acontecer, ou mesmo que eu morra de velhice, você não durará um mês. Senhor capitão comandante, eu jurei obedecer. Jurou mesmo, interrompeu o Nial. Lembre-se disso, agora vá. Como meu senhor capitão comandante ordenar. Dessa vez, a voz de Carredin não mostrava tanta firmeza. A porta se fechou atrás do inquisidor. Nial esfregou as mãos, sentia frio. Os dados estavam rodando e não havia como dizer que face mostrariam ao parar. A última batalha de certo estava próxima. Não a lendária Tarmon Gaidon com o Tenebroso se libertando para enfrentar o dragão renascido. Não, ele estava certo. Os Aes Sedai da Era das Lendas podem ter aberto um buraco na prisão do Tenebroso em Shai Al Ghul, mas Liuster enfratricida e seus 100 companheiros acilaram outra vez. O contra-ataque havia maculado a metade masculina da fonte verdadeira para sempre e os deixado todos loucos, e assim teve início a ruptura. Mas um desses antigos Aes Sedai era capaz de fazer sozinho o que 10 bruxas de Tarvalon dos dias atuais juntas jamais conseguiriam. Os selos que eles fizeram aguentariam. Pedro Nial era um homem de lógica calculista e havia chegado a uma conclusão sobre como seria Tarmon Gaidon. Hordas de Trollocs marchariam da Grande Praga em direção ao sul, como nas guerras dos Trollocs 2000 anos antes, sob o comando de Mirdraal, os 1000 homens, e talvez até de novos senhores do medo humanos surgido entre os amigos das trevas. A humanidade, dividida entre nações em guerra, não poderia oferecer resistência. Mas ele, Pedro Nial, uniria os homens sob o estandarte dos Filhos da Luz.
Novas lendas surgiriam para contar como Pedro Unial lutara em Tarmangaidon e vencera. Primeiro, murmurou, solte um leão raivoso no meio da rua. Um leão raivoso? Nial deu meia volta e um homenzinho ossudo com o nariz enorme e aquilino deslizou por detrás de um dos estandartes pendurados. Ouvi apenas o vai e vem de um painel se fechando quando o estandarte caiu de volta na parede. Eu lhe mostrei essa passagem, Ordeif, ordenou Nial, para que você entrasse quando eu o chamasse sem que metade da fortaleza tomasse conhecimento, e não para que escutasse minhas conversas particulares. Ordeif fez uma referência suave ao cruzar o aposento. Escutar, grande senhor? Eu jamais faria tal coisa. Cheguei nesse instante e não pude deixar de ouvir suas palavras finais. Nada mais que isso. O sujeito tinha um sorriso meio zombeteiro que Nial jamais vira deixar seu rosto, mesmo quando não havia razão para desconfiar de que alguém o estivesse observando. Um mês antes, em pleno inverno, o homenzinho desengonçado chegara à Amadícia, em farrapos e quase congelado, e deram um jeito de levar na lábia todas as camadas de sentinelas até chegar a Pedro Unial em pessoa. Parecia saber coisas sobre os eventos na ponta de Toman que não constavam nos relatórios extensos, embora obscuros, de Carredim, e muito menos nas histórias de Biar ou em qualquer outro comunicado ou rumor que tivesse chegado a Nial. Seu nome era falso, naturalmente. Na língua antiga, Ordeif significava amargura. Contudo, Nial o questionou a respeito. O homem disse apenas: quem fomos está perdido aos homens, e a vida é amarga. Mas o sujeito era sagaz. Fora ele que havia ajudado Nial a perceber o padrão que emergia nos eventos. Ordeif andou até a mesa e pegou um dos desenhos. Ao desenrolá-lo, revelou o rosto do jovem rapaz e abriu ainda mais o sorriso, quase fazendo uma careta. Nial ainda estava irritado com o homem que entrara sem ser chamado. Você acha engraçado um falso dragão, Ordeif? Ou ele o assusta? Um falso dragão? Perguntou Ordeif baixinho. Sim, sim, é claro, deve ser. Quem mais poderia ser? Ele soltou uma risada estridente que deu nos nervos de Nial. Às vezes, o homem pensava que Ordeif era no mínimo um pouco louco. Mas, louco ou não, o sujeito é esperto. O que quer dizer, Ordeif? Parece que você o conhece. Ordeif levou um susto como se tivesse esquecido da presença do senhor capitão comandante. Que eu o conheço? Ah, sim, eu o conheço. Seu nome é Rand Altor. Ele é de Dois Rios, no interior de Andor, e é um amigo das trevas tão enterrado na sombra que faria a alma do senhor se encolher de medo. Dois Rios, comentou Nial pensativo. Alguém mencionou outro amigo das trevas de lá, outro jovem. É estranho pensar que amigos das trevas venham de um lugar como aquele, mas a verdade é que eles estão em toda parte. Outro grande senhor? Perguntou Ordeif. De Dois Rios? Seria Matrin Calton ou Perrin Aibara? A idade desses dois é próxima à dele, e a maldade não fica muito atrás. O nome mencionado foi Perrin, respondeu Nial franzindo a testa. 3 deles, você disse? De Dois Rios sai apenas lã e tabaco. Duvido que haja lugar mais isolado do resto do mundo, ainda habitado por homens. Em uma cidade, os amigos das trevas precisam esconder sua natureza. Afinal, têm que se relacionar com outras pessoas e estranhos que vêm de fora e partem para contar o que viram. No entanto, em aldeias tranquilas, afastadas do mundo, onde poucos forasteiros aparecem, que melhor lugar há para todos serem amigos das trevas? Como é que você sabe o nome de 3 amigos das trevas, Ordeif? 3 amigos das trevas vindos do fim do mundo. Você guarda muitos segredos, amargura, e tira da manga mais surpresas que o menestrel. Como pode um homem contar tudo o que sabe, grande senhor? Retrucou o homenzinho com delicadeza. Até tem alguma utilidade, seriam apenas tagarelices. Eu lhe direi uma coisa, grande senhor. Esse Rand Altor
Esse dragão tem raízes profundas em 2 rios. Falso dragão, reforçou Nial com rispidez, e o outro se curvou. É claro, grande senhor, eu falei errado. De repente, Nial percebeu que o desenho nas mãos de Ordef estava amassado e rasgado. Mesmo manter o semblante tranquilo, exceto por um sorriso irônico, as mãos dele se retorciam convulsivamente enquanto seguravam o pergaminho. Pare com isso, ordenou Nial. Ele tomou o desenho de Ordef e o desamassou o quanto foi possível. Eu não tenho imagens desse homem sobrando para permitir que uma delas seja destruída assim. O desenho estava quase todo borrado e um rasgado atravessara o peito do rapaz, mas, por milagre, o rosto estava intacto. Peço perdão, grande senhor. Ordef fez uma mesura profunda, sem jamais abandonar o sorriso. Eu odeio os amigos das trevas. Nial examinou o rosto desenhado a carvão. Rand Altor, de 2 rios. Talvez eu deva fazer plano para 2 rios, quando a neve derreter. Talvez. Como o grande senhor quiser, respondeu Ordef em tom inexpressivo. A careta no rosto de Carridin, que percorria os corredores da fortaleza a passos largos, fez os outros homens o evitarem, embora poucos buscassem a companhia de questionadores. Os servos, apressados em suas tarefas, tentavam desaparecer por entre as paredes de pedra, e até os homens que ostentavam insígnias douradas nos mantos brancos decidiam pegar outro corredor ao se deparar com ele. Ele abriu a porta de seus aposentos com um tranco e a fechou com força atrás de si, sem sentir nada da satisfação habitual ao ver os finos carpetes de Tarabon e Tear em exuberantes tons de vermelho, dourado e azul, os espelhos chanfrados de Irian, a longa mesa folhada a ouro e repleta de entalhes intricados que ficava no centro da sala. Um mestre artesão de Lugard havia trabalhado nela por quase 1 ano. Ele mal reparou na mesa. Charbon! Seu camareiro não apareceu. O homem devia estar aprontando os quartos. Que a luz o queime. Charbon! Onde foi que você se meteu? Ele viu o movimento pelo canto do olho e se virou, pronto para fazer Charbon murchar com seus xingamentos. Os próprios xingamentos murcharam quando o Mirdraal deu outro passo em sua direção, com a graça sinuosa de uma serpente. Tinha a forma de um homem, não maior que a maioria, mas a semelhança terminava ali. As roupas e o manto negros, que quase não se agitavam quando ele se mexia, faziam a pele branca como uma larva parecer ainda mais pálida, e ele não tinha olhos. Aquele olhar sem olhos o encheu o Carridin de medo, como já fizera com milhares de outros. O quê? Carridin parou para molhar os lábios e tentar ajustar o tom de voz. O que você está fazendo aqui? Ainda soava estridente. Os lábios lívidos do meio-homem se arreganharam em um sorriso. Posso caminhar por onde houver sombra. Sua voz era como o farfalhar de uma cobra por cima de folhas mortas. Gosto de observar todos que me servem. Era inútil. Com dificuldade, Carridin desviou os olhos daquele rosto liso, pálido e desbotado, e virou as costas. Um arrepio percorreu por dar as costas ao Mirdraal. Ele via tudo com nitidez no espelho da parede à sua frente. Tudo menos o meio-homem. O Mirdraal era um borrão indistinto, nada confortável de encarar, mas melhor que enfrentar aquele olhar. Carridin recobrou um pouco da força na voz. Eu sirvo ao... Ele parou e de repente se deu conta de onde estava. No coração da Fortaleza da Luz. Bastaria um rumor de que sussurrara as palavras que estava prestes a proferir para entregá-lo à mão da luz. O filho mais baixo na hierarquia o mataria ali mesmo se o ouvisse. Estava sozinho, exceto pelo Mirdraal e talvez Charbon. Onde está esse desgraçado? Seria bom ter alguém com quem compartilhar o olhar do meu homem, mesmo que precisasse se livrar dele em seguida. Mas ainda assim baixou a voz e disse: Eu sirvo ao grande senhor das trevas, assim como o senhor.
Ambos servimos. Se deseja ver dessa forma, o Mirdral riu, um som que fez Carradinho estremecer até os ossos. Ainda assim, quero saber por que está aqui e não na planície de Almoth. Eu vim até aqui por ordem do senhor capitão comandante. O Mirdral se irritou. As palavras do seu senhor capitão comandante são esterco. A ordem foi encontrar e matar um humano chamado Rand Altor. Isso antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Por que não está obedecendo? Carradine respirou fundo. Aquele olhar em suas costas era como o fio de uma faca raspando sua coluna. As coisas mudaram. Algumas questões já não estão sob meu controle quanto antes. Um arranhão forte e áspero o fez virar a cabeça em um impulso. O Mirdral arrastava uma das mãos pela superfície da mesa, arrancando lascas finas de madeira. Nada mudou, humano. Você renunciou a seus juramentos à luz e fez novos. E é a esses que deve obedecer. Carradine assustou-se com os cinzéis que se arruinavam a madeira polida e engoliu em seco. Não compreendo. Por que de repente é tão importante matar esse homem? Pensei que o grande senhor das trevas pretendesse usá-lo. Está me questionando? Eu deveria arrancar sua língua. Seu papel não é questionar, nem entender. Seu papel é obedecer. Sua obediência deverá servir de exemplo aos cães. Está me entendendo? Ajoelhe-se, cão, e obedeça a seu mestre. A raiva subiu rastejando por cima do medo, e Carradine tateou o lado do corpo com a mão, mas sua espada não estava lá. E estava no quarto ao lado, onde a deixara antes de atender ao chamado de Pedro Unial. O Mirdral foi mais rápido que uma víbora dando bote. Carradine abriu a boca para gritar assim que a mão esmagou seu pulso. Os ossos quase se partiram, enviando ondas de dor pelo braço inteiro. No entanto, o grito jamais saiu de sua boca, pois o meio-homem agarrou seu queixo com a outra mão e fechou sua mandíbula à força. Seus calcanhares se elevaram. Depois, os dedos dos pés deixaram o chão. Grunhindo e gorgolejando, ele balançava, suspenso pelo punho do Mirdral. Ouça bem, humano. Você encontrará esse jovem e o matará o mais rápido possível. Não pense que pode me enganar. Há outros filhos que me contarão se você se desviar do seu propósito. Mas já lhe darei um incentivo. Se Rand Altor não estiver morto dentro de um mês, levarei alguém do seu sangue. Um filho, uma filha, uma irmã, um tio. Você só saberá quem quando o escolhido gritar até a morte. Se ele viver por mais um mês depois disso, levarei mais um. E então outro, e outro. E quando não houver mais ninguém de seu sangue, se ele ainda estiver vivo, levarei você a Shai Algum. Ele sorriu. Passará anos à beira da morte, humano. Está me entendendo agora? Carradine emitiu um som que era metade gemido, metade lamúria. Pensou que fosse quebrar o pescoço. Com um rosnado, o Mirdral o arremessou do outro lado do aposento. Carradine bateu na parede e deslizou até o tapete, atordoado. Com a cara no chão, lutou para respirar. Está me entendendo, humano? Eu ouço e obedeço, conseguiu dizer Carradine, com a cara enfiada no tapete. Não houve resposta. Ele virou a cabeça, encolhendo-se pela dor no pescoço. Não havia mais ninguém no recinto. Meios homens cavalgavam as sombras como cavalos, diziam as lendas, e desapareciam quando se viravam de lado. Nenhuma parede era capaz de detê-los. Carradine quis chorar. Levantou-se, maldizendo a fisgada de dor no pulso. A porta se abriu e Charbon adentrou depressa. Um homem roliço com um cesto nos braços. Ele parou e encarou Carradine. Mestre, o senhor está bem? Perdoe-me por não estar aqui, mestre, mas fui comprar frutas para seu... Com a mão boa, Carradine acertou o cesto que Charbon segurava, fazendo as maçãs de inverno mirradas rolarem pelo tapete, e deu um tapa no rosto do homem.
Perdoe-me, mestre, sussurrou Charbon. Traga papel, caneta e tinta, rosnou Carradine. Ande logo, seu idiota. Preciso enviar algumas ordens. As quais? Quais? Enquanto Charbon corria para obedecê-lo, Carradine encarou as marcas no tampo da mesa e estremeceu.